Queridos irmãos e irmãs, devotos e devotas de Nossa Senhora Aparecida, aqueles que nos acompanham através das mídias sociais, querido Padre Antônio, que me oferece essa oportunidade de fazer a homilia neste dia tão especial. E nesse momento eu agradeço ao Padre Antônio e a toda a Paróquia São João Batista que me acolheram nesse momento para um grande retiro que eu falei que estou passando aqui na Paróquia São João Batista, me preparando para assumir a missão na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, lá em Colatina. Dia 14, segunda-feira, Padre Antônio já me leva para essa nova missão. Então, desde já agradeço a ele e a todos vocês que me acolheram aqui novamente nesse ano, com muita alegria, com muita abertura de coração. Peço que rezem por mim e aqueles que puderem ir também no dia 20 de outubro, ficaria muito feliz com a presença de vocês nesse momento especial. Queridos irmãos e irmãs, com a Mãe Aparecida, peregrinos da esperança. Foi assim que nós iniciamos a nossa caminhada de novena, preparando esta grande festa que agora estamos celebrando. Passamos nesses 9 dias por diversas comunidades aqui da Paróquia São João Batista. Comunidades que enfrentam os seus desafios, os seus dilemas, mas comunidades também que têm muita alegria, muita graça de Deus. E nós assim então podemos conhecer várias comunidades. Muitas pessoas diziam assim: Padre, eu não conhecia a realidade dessa comunidade, eu não sabia que eles estavam construindo, não sabia ainda que eles iriam construir o seu templo. E assim nós estamos passando por esta paróquia, conhecendo a realidade de nossas comunidades, nos alegrando com a acolhida generosa de cada uma delas. Cada comunidade, para acolher esse grande movimento da novena, teve que se preparar muito bem. E isso deu muito trabalho para todos eles, de montar a estrutura, de preparar, mas fizeram tudo com muita alegria, com muito amor no coração. E acima de tudo, esta fé motivada pela Virgem Aparecida, que nos leva sempre a ter esta generosidade, que é servir em nome de Cristo. Então nós hoje recordamos toda a nossa caminhada, louvamos a Deus pelo percurso, iniciamos pedindo a graça da chuva, e a chuva aconteceu já durante a novena. Veio mansa e criadeira, molhando a nossa terra, renovando a nossa esperança, e ainda continuamos hoje pedindo a Deus a graça da chuva para nos animar, fecundar a nossa terra e nos garantir também o sustento de nossa caminhada. Hoje nós recordamos o ano de 1717, o ano em que no Brasil ainda vigorava uma tristeza muito grande. A escravidão do povo preto, do povo negro, ainda era um tempo de escravidão do Brasil. E logo no interior de São Paulo, um tempo de escassez, um tempo de grande dificuldade. E 3 pescadores, 3 homens pobres, estavam pescando. E já desanimados, porque não pescavam nada para o sustento, para o banquete de alguém muito importante que ia passar por aquele lugar. Já desanimados, eles lançam as suas redes e eis que acontece a pesca milagrosa. Pescam o corpo pequenino de nossa mãe, a Virgem Aparecida, e unem a cabeça ao corpo, e assim o milagre acontece, a abundância começa a se manifestar nas redes daqueles pescadores. A abundância da graça que aqueles pescadores experimentaram lá no ano de 1717, hoje, todos nós, católicos, devotos e devotas de Nossa Senhora Aparecida, ainda continuamos recebendo a abundância das bênçãos e graças do céu. Ela é mãe que intercede por nós, ela é mãe que nos concede tantas graças em nossas vidas. Aquela mesma abundância dos pescadores, ainda hoje nós somos capazes de experimentar em cada milagre que nós recebemos por intercessão da Virgem Aparecida. Mas vejam, meus irmãos, o céu sempre nos envia muitos sinais. E com a Mãe Aparecida, tendo aparecido nesse ano de 1717, ainda no tempo da escravidão, por ela ter sido resgatada do fundo do rio, por aqueles 3 pescadores pobres, temos aqui também um sinal de Deus para todos nós.
Deus olha com amor especial para aqueles que são mais pobres, mais pequeninos, mais necessitados. Os pobres são os prediletos de Deus. E hoje, com a Mãe Aparecida, nós somos convidados a ter olhos bem abertos para enxergar a realidade de tantos pobres, de tantos necessitados que estão entre nós, que estão à beira do caminho, marginalizados, abandonados, perdidos pelas estradas da vida. Hoje, quando falamos dos pequeninos, recordamos também as nossas crianças. Temos na Virgem Aparecida um grande sinal de Deus. Deus olha por todos nós, mas tem um olhar ainda mais carinhoso para os mais pobres, menosprezados, abandonados, para os mais pequeninos, que são também as nossas crianças. Hoje nós ouvimos o Evangelho de São João, e neste Evangelho de São João, João nunca fala de milagres, ele fala de sinais. Jesus realiza vários sinais para levar os seus discípulos a acreditarem que ele é de fato o Messias, o Filho de Deus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. E hoje nós vemos, através do Evangelho de João, o primeiro sinal que Jesus realizou. E qual foi o primeiro sinal de Jesus? Transformar água em vinho. E à primeira vista a gente fica pensando assim, mas que milagre é esse? Transformar água em vinho? Tanta coisa mais importante para ser feita e Jesus vai transformar logo água em vinho? Mas na verdade, queridos irmãos e irmãs, esse Evangelho tem uma linguagem profundamente teológica e catequética. É um Evangelho que nos ajuda a mergulhar no mais profundo do ensinamento de Jesus. Sendo assim, nós vamos refletir agora sobre alguns aspectos deste Evangelho, porque são muitos e não teríamos tempo de ver todos eles. Mas o primeiro ponto, eles estavam numa festa de casamento. Casamento é a festa da alegria, é a festa da união entre um homem e uma mulher. É a festa onde se tem a abundância dos sentimentos de felicidade, a abundância dos alimentos, a abundância de bebidas. O casamento é sempre esse lugar de muita alegria. E naquele momento de grande festa, ali estava também a mãe de Jesus e os discípulos de nosso Senhor. O casamento, nesta passagem bíblica, não é símbolo apenas de um homem e uma mulher que se casaram, que fizeram o seu contrato nupcial. Mas esse casamento no Evangelho de João é símbolo de algo muito maior, do casamento de Deus com a humanidade, do amor de Cristo com a sua esposa, a igreja. Esse casamento é justamente essa marca da aliança que Deus Todo-Poderoso firma com a humanidade. Uma aliança de amor, uma aliança que durará para a eternidade. Então este casamento é símbolo dessa expressão muito maior, do amor de Deus por nós, do amor de Deus por sua igreja. E nesse casamento estava a Virgem Maria, a mãe de Jesus. Mulher, como cada uma de vocês, essa mulher, a Virgem Maria, ela tem um olhar atento. As mulheres têm um olhar tão apurado. Aqui nas coisas da igreja, elas preparam tudo com muito cuidado. Os padres às vezes não têm o olhar que elas têm, né? Para perceber se a toalha está no lugar certo, se as flores estão bem colocadas. As mulheres têm essa graça de ter um olhar assim, muito apurado. E assim também era o olhar da Virgem Maria, da mãe de Jesus. E ela percebeu que naquele casamento já não havia mais alegria, estava faltando para eles o vinho. Maria é esta mãe, é esta intercessora, que percebe as nossas necessidades e antes mesmo de nós pedirmos, ela já apresenta também a seu filho Jesus. Ninguém pediu para ela interceder, mas ela percebeu a necessidade e foi levar aquele pedido ao seu filho Jesus. Maria, com esta postura de intercessora, como aquela que intercede pelo seu povo, nos recorda hoje a primeira leitura que nós ouvimos. A leitura que nos fala da rainha Esté,
que na presença do rei pediu, intercedeu, não pela sua própria vida apenas, mas ela intercedeu pelo seu povo. Ela pediu para que o seu povo pudesse ter vida e vida plena. Esta também é a imagem de Maria. Ela pede por todos nós, o seu povo, o seu querido Brasil. Ela intercede por nossas necessidades. Quando Maria leva esse pedido a Jesus, Jesus responde para ela com palavras que também à primeira vista parecem palavras até mesmo desrespeitosas. Jesus respondeu assim: mulher, por que dizes isto a mim? Meus irmãos e minhas irmãs, jamais a gente se refere à nossa mãe desse jeito, chamando ela de mulher. Pelo menos a minha mãe, se eu fizesse isso, ela ia me dar uma boa surra, né, se eu fizesse isso. E por respeito, a gente também não faz isso. A nossa mãe nós chamamos de senhora. É a nossa rainha, é aquela que nos conduz pelas estradas da vida. Temos para com ela todo o respeito. E Jesus também tinha grande respeito por sua mãe. Ela é a sua mãe querida, aquela que o acompanha desde o início dos seus sinais até o final de toda a sua trajetória, quando ela permanece de pé na cruz, quando todos haviam abandonado o seu filho. Jesus então tem grande respeito por sua mãe, mas a linguagem do Evangelho de João é uma linguagem figurada. E como eu disse, ele está falando do casamento de Deus com a humanidade, do casamento de Jesus com a sua esposa, a igreja. E num casamento, quem é que casa? O homem e a mulher. Por isso Jesus usa esta linguagem esponsal. Ele é o esposo e Maria se torna a imagem da igreja, se torna a imagem de toda a humanidade que, fiel a Jesus, há de seguir o seu caminho. Por isso ele usa esta imagem justamente para expressar o casamento de Cristo com a sua esposa, a igreja. Ele diz: minha hora ainda não chegou. Maria, ela não desanima, ela insiste. As mulheres são insistentes e até quando querem perturbar os seus maridos, os seus homens, também são insistentes. E Maria também é insistente, ela persevera. E ao ouvir a resposta de Jesus, ela disse para os discípulos, e hoje essas palavras também valem para todos nós: fazei tudo o que ele vos disser. Esta é uma expressão do Antigo Testamento. Lá no livro do Êxodo também está escrito: o povo de Deus foi colocado numa situação que ele deveria escolher entre seguir a Deus ou abandonar o caminho de Deus. E o povo então respondeu: nós serviremos ao Senhor, nós faremos aquilo que agrada ao Senhor. E hoje esta expressão é colocada no Evangelho na boca da Virgem Maria, na boca de nossa mãe, a Virgem Aparecida. E ela então nos pede a todos nós para fazer tudo o que Ele, Jesus, nos disser. Aqui está o caminho de felicidade verdadeira, aqui está o caminho de superação das nossas mazelas e dificuldades. Fazer tudo aquilo que nos disser nosso Senhor, fazer tudo aquilo que nos inspirar em nosso coração o Santo Evangelho. Se fizermos de fato a vontade de Deus se tornar realidade em nossa vida, nós então teremos encontrado o caminho de verdadeira felicidade em nossa vida, em nossa caminhada de fé. E no Evangelho, Jesus então vai pedir para que eles então encham 6 talhas de pedras que estavam ali colocadas. Este é o último sinal que eu quero agora tentar partilhar, refletir com vocês nesse momento. As 6 talhas de pedra. Aqui é um grande simbolismo que o evangelista João está utilizando. São 6 talhas de pedra. Vocês lembram que no Antigo Testamento, Moisés, quando recebeu a lei de Deus, esta lei foi gravada em tábuas de pedra? A pedra é símbolo então da lei, a lei de Deus. Essas talhas estão vazias. A vida já não estava mais sendo garantida pela lei. A alegria já não estava mais sendo garantida pela lei que o povo seguia até naquele momento. Eles precisam de algo novo, por isso as talhas estão vazias. No Antigo Testamento, lá nos primeiros 5 livros, nós temos os livros do Pentateuco.
os 5 primeiros livros da Bíblia, que estão representadas em 5 talhas que hoje nós vemos neste Evangelho. Mas vejam, a lei de Deus, antes de ser escrita, ela foi oral. Ela participava da tradição oral. Antes de escreverem, o povo falava das leis de Deus. Então, por isso que nós temos as 5 talhas que lembram os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, mas também temos uma talha a mais, para nos expressar justamente a tradição oral da palavra de Deus. A Torá escrita e a Torá oral. A lei de Deus em plenitude. E Jesus pede que encham aquelas talhas de água. A água é símbolo da vida. Sem água não existe vida. Não tem como ninguém sobreviver sem água. Por isso pedimos tanto no início da novena a graça da chuva. E Deus nos concedeu na sua bondade essa bênção necessária para a nossa vida. A água, a chuva. Ele encheu então aquelas talhas de água, símbolo da vida. E depois transformou aquela água em vinho. Eram 6 talhas, e aquelas 6 talhas foram transformadas em vinho. Em cada uma delas cabiam 100 litros de água, que depois foram transformados em vinho. Veja, Jesus então fez uma grande abundância. Naquele lugar que não havia vinho, o vinho que é símbolo da alegria, agora tem vinho em abundância, tem alegria com abundância. Quando Jesus opera em nosso meio, a alegria acontece. E não é uma alegria pouca, é uma alegria grande, que transborda do nosso coração. É uma alegria em abundância. Sendo assim, Jesus realiza esse primeiro sinal para nos mostrar que agora a lei, o Antigo Testamento, a Torá, ela continua tendo o seu valor, mas agora precisa ser ressignificada com a verdade do Evangelho que Jesus está nos revelando, com esta alegria nova que Ele veio nos trazer. No final do Evangelho, disse a palavra que os discípulos viram aquele sinal e ficaram muito contentes, a glória de Deus se manifestou e o mais importante, eles creram em Jesus, acreditaram que Jesus era de fato o Messias enviado do Pai. Jesus realizou aquele sinal para que eles pudessem acreditar. Meus irmãos e minhas irmãs, diariamente, Jesus manifesta muitos sinais na nossa vida, sinais de que Ele nos ama, de que Ele está bem perto de nós, sinais de que Ele cuida de cada um de nós com amor sem igual. Somos nós que muitas vezes não temos os olhos abertos para enxergar Jesus, que está sempre operando em nossa vida. Ele sempre nos envia muitos sinais do seu cuidado e do seu amor, para que nós possamos crer e, crendo em Jesus, ter vida boa, alcançar um dia a salvação. Para o povo brasileiro, nós temos um grande sinal, que é a figura da Mãe Aparecida. Ela que aqui apareceu na cor negra para nos dizer, dando um sinal do céu para todos nós, que entre os filhos e filhas de Deus não deve haver nenhum tipo de distinção. Nós somos todos filhos e filhas, muito queridos de Deus. A nossa dignidade está no nosso batismo, por isso todos pertencemos a Deus, independente de nossa raça, da cor da pele. Tudo isso é secundário. O primeiro de tudo deve ser essa dignidade batismal. Mas com ela também, hoje nós somos convidados a nos comprometer, a combater todo tipo de racismo que possa ainda haver vigorando entre nós. Todo tipo de piada mal feita sobre a cor, sobre a raça, a etnia de alguém. Tudo isso deve ser abandonado. Todos nós devemos ser valorizados na nossa cor, na nossa dignidade, mas primordialmente nessa dignidade de filhos e filhas muito amados do Pai do Céu. A Virgem Aparecida é um sinal de que Deus olha pelo povo brasileiro. É um sinal de que o povo brasileiro é amado, querido por Deus. E assim hoje nós então agradecemos a poderosa intercessão da Mãe Pequenina, da Mãe Aparecida, e em suas mãos colocamos o nosso coração para que ela nos leve sempre ao seu Filho Jesus. No instante de silêncio, guarde a palavra de Deus no seu coração. Permita que a Mãe Aparecida possa te levar, nos levar a seu Filho Jesus.